Você já percebeu como nos últimos meses as pessoas estão contando seus segredos para uma máquina? O ChatGPT virou confidente, terapeuta, conselheiro. Mas será que ele realmente consegue desempenhar o papel de psicoterapeuta? Eu sou Patrícia Teubner, psicóloga há mais de 23 anos e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. É possível fazer terapia com uma inteligência artificial? Será? De um lado, temos a promessa da tecnologia, respostas rápidas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre disponível, agradável, zero julgamento, custo quase zero e a resposta sempre ali, pronta. Não na ponta da língua ou do lápis, mas na ponta da tela. Do outro lado, algo que nenhuma máquina, por mais treinada que seja, consegue reproduzir. O que é? A experiência humana de ser escutado de verdade. Ao longo desse vídeo, eu quero te mostrar onde a IA ajuda e onde ela falha. E principalmente, o que ela revela sobre a nossa pressa emocional. Se você já conversou com o ChatGPT ou uma outra IA sobre algo pessoal, escreva aqui nos comentários a palavra consciência, só para eu saber quem está realmente refletindo sobre tudo isso. E fica até o final, porque eu vou te mostrar uma maneira muito mais profunda e humana de se entender, inclusive com um convite pessoal meu. Você já imaginou um mundo onde a psicoterapeuta é uma máquina? Um mundo onde no lugar de um olhar você encontra uma resposta programada, em que o silêncio, aquele que faz pensar, se emocionar, é substituído por um texto instantâneo? É exatamente isso que está acontecendo. Muita gente está trocando a escuta humana por um chat artificial. E no início parece funcionar. Você fala, ele responde, você se sente assim, entendido. Uau, que maravilha! O chat tem todas as respostas imediatamente, de graça. E muitas pessoas passam ali horas, dias, madrugadas, grudadas, conversando, rindo, se distraindo, encontrando as melhores respostas para tudo. Mas será que é isso que você precisa? O que exatamente são essas melhores respostas? Será que isso é realmente escuta? Será que é psicoterapia? Ou é apenas um reflexo calculado daquilo que você mesmo acabou de dizer? Justamente as respostas que você tanto queria ouvir? Eu quero abrir uma conversa honesta e talvez desconfortável. Por que confiar na inteligência artificial como terapeuta? Pode ser um risco emocional, ético e até humano. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está em jogo. Não é sobre tecnologia, é sobre relações humanas, sobre o que a gente perde quando troca o vínculo pela velocidade, a consciência pela conveniência. É sobre o que se perde quando se troca o processo difícil, lento e profundo pelo caminho fácil, superficial e cômodo. É sobre o que apenas um ser humano pode fazer. Vamos pensar juntos, tá? A respeito disso. Quero ouvir a sua opinião no final do vídeo. A ideia de conversar com uma máquina sobre o que a gente sente não é nova, tá? Lá nos anos 60, um programa chamado Elisa já tentava simular uma conversa terapêutica. Ele fazia algo muito simples, devolvia ao usuário o que ele mesmo dizia, com perguntas genéricas. E, ainda assim, muitas pessoas se sentiam compreendidas. Décadas depois, a tecnologia evoluiu. Agora temos sistemas como o ChatGPT. A diferença é que hoje essas respostas soam muito mais humanas. Elas parecem empáticas, inteligentes, até acolhedoras. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque o que essas inteligências fazem não é escutar, é espelhar. Elas analisam palavras, padrões, emoções calculadas, mas não há presença. Não há contradição, pausa, silêncio, olhar. E o ser humano precisa disso para se transformar. A psicanálise nasceu justamente desse espaço entre o que é sentido
e o que é dito, daquilo que não cabe em uma resposta imediata, né? Daquilo que fica preso aqui dentro e não consegue ser expresso em palavras. A inteligência artificial pode repetir o que você disse, mas nunca vai sustentar o que você sente. E aos poucos, a promessa de uma escuta instantânea vai virando o que alguns pesquisadores chamam de efeito horoscópico. Uma sensação de identificação, mas sem transformação. É quando a pessoa sente que foi compreendida, mas continua presa no mesmo lugar emocional de sempre, sem atravessamento, sem mudança. E o que mais me preocupa como psicóloga é ver o sofrimento humano sendo traduzido em códigos, como se emoção pudesse caber em algoritmos. A inteligência artificial promete o que mais falta ao ser humano moderno: respostas imediatas. Vivemos em um tempo imediatista, de aparências, raso, em que esperar dói, sentir incomoda e silenciar é quase impossível. Por isso, quando alguém oferece uma escuta que nunca se cansa, nunca julga e responde na hora, parece o paraíso. Uma máquina que não questiona, não te confronta, não contraria, foi feita para te agradar e te dar as respostas que você quer, que reafirma o que você diz. Para que melhor, não é? Mas isso, gente, é um paraíso de vidro, porque a escuta real, a que cura, a que transforma, ela precisa de presença, de pensamento, de reflexão, de confronto. A presença envolve contradição, desconforto, silêncio e até frustração. Transformação exige mudança e para mudar é preciso pensar diferente, enxergar diferente. É preciso mexer algo lá dentro. Coisas que uma máquina não é capaz de fazer, de sustentar, porque o comodismo e a concordância geram mais do mesmo e assim não há transformação. Quando você fala com o ChatGPT, os seus problemas, ele te devolve algo lógico, mas o sofrimento humano não é lógico. Emoção não é razão. Ele é feito de paradoxos, repetições, lapsos, e é nesse espaço de análise dessas contradições, de padrões repetitivos e de conteúdos inconscientes que nasce o autoconhecimento, a conscientização, a ressignificação e as possibilidades de mudança e resoluções. O que está acontecendo hoje é algo que eu chamo de atalho emocional. As pessoas querem se sentir compreendidas sem se comprometer com o processo. Querem a sensação da terapia sem o encontro com o outro ou com as suas próprias verdades, muitas vezes doloridas. Querem uma vida diferente, mas sem ter que se esforçar e se responsabilizar. E isso tem um preço, porque toda relação humana verdadeira, ela implica alteridade. A experiência de se deparar com alguém que te escuta, que te conforta e às vezes te frustra também. É nesse atrito que o sujeito se constrói. A IA, por outro lado, ela te conforta, mas nunca te desafia. Ela não te pergunta o que você não quer ouvir. Ela não te faz calar para pensar. Ela não te questiona para você encontrar as suas próprias respostas. Ela te entrega as respostas prontas e uma sensação imediatista de alívio. Ela te rouba o processo de autodescoberta, de desenvolvimento das suas habilidades e também de transformação. E talvez esse seja o maior perigo: confundir a validação artificial com escuta verdadeira. Porque no fim, o que o ser humano precisa não é de alguém que entenda tudo, mas de alguém que acolha e ajude a sustentar o não saber, até para depois descobrir essas respostas, no seu processo. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: mas então a tecnologia é inimiga da terapia e das pessoas? E a resposta é não. A tecnologia é uma ferramenta, mas não um substituto. Ela pode ajudar a organizar as ideias, registrar sonhos, até facilita o acesso à informação, mas ela nunca vai poder te escutar de verdade, ocupar o lugar e a função de uma psicoterapia, porque escutar não é responder somente. Escutar é sustentar
o que o outro sente, sem tentar corrigir, sem tentar explicar e dar todas as respostas. É interação, conexão, relação. É escutar além do que é dito em palavras, o que está nas entrelinhas. É escutar o não dito. E isso é um gesto que exige humanidade, corpo, olhar, tempo, e é justamente isso que o mundo está desaprendendo: estar presente. A boa notícia é que existe um outro caminho. A terapia, quando feita com presença real, ética e escuta, não te oferece respostas prontas, mas ela te devolve a sua própria voz. Ela te faz ver o que você está repetindo e o que você está evitando, e te ensina algo que nenhuma IA jamais poderá ensinar: a viver com o que é humano. Por isso, se você está tentando entender o que sente, ou se percebe que conversar com uma máquina te alivia, mas não te transforma, talvez esteja na hora de experimentar uma escuta de verdade. Ao longo desses 23 anos de clínica, eu vi uma coisa se repetir: as respostas que mais curam são aquelas que nascem do silêncio e não do algoritmo. E no final do vídeo, eu vou deixar um convite para você que quer viver essa experiência de escuta, uma escuta que não vem pronta, mas vem viva. O que me preocupa mais do que o avanço da tecnologia é o que esse avanço revela sobre nós. Por que tanta gente prefere conversar com uma máquina do que com um ser humano? Será que é porque a máquina não julga? Ou porque ela não confronta, não exige vínculo, não pede entrega, confiança? Vivemos uma cultura que transforma tudo em consumo, até a escuta. Tudo muito prático e rápido. Queremos terapia express, cura em 10 passos, autoconhecimento em 3 prompts. Mas o que está sendo curado com isso? Ou melhor, quem está escutando quem? A verdade é que o ChatGPT e qualquer outra IA não se relaciona com você. Ele se relaciona com os dados, não com os desejos. Ele até interpreta padrões, mas não interpreta silêncios. A psicoterapia, ao contrário, nasce justamente desse espaço que não cabe um código, do tropeço, da pausa, da emoção inesperada, do que não se pode prever. É o encontro entre 2 desconhecidos que, por alguns minutos, se permitiram existir sem máscaras. A IA pode repetir o que você diz, mas nunca vai devolver o que você sente. Ela pode te conhecer, mas não te reconhece. E isso muda tudo, porque o que cura não é a resposta pronta, mas a ausência dela, que te faz ir além, te faz buscar é a relação. E talvez o que mais precise de terapia hoje não seja o ser humano, mas a própria sociedade que está tentando automatizar o afeto. Talvez a grande pergunta não seja mais: posso fazer terapia com o ChatGPT? Mas sim, por que eu quero fazer terapia com o ChatGPT? Porque o que está por trás dessa pergunta é o desejo humano de não se sentir só, de ser escutado, mas também de não ser contrariado, de que seja do seu jeito e no seu tempo, sem muito trabalho, sem desgaste, sem frustração, e isso a IA vai oferecer. A terapia é, acima de tudo, um espaço de revelação e coragem, e nenhuma inteligência artificial é capaz de sustentar o que o humano suporta: a incerteza, o silêncio e o amor real. Por isso, se você sente que está buscando respostas rápidas, mas percebe que o que falta é um espaço de escuta verdadeira, eu quero te fazer um convite. Eu atendo sessões online e também presenciais. Um espaço humano, ético e sigiloso, onde você não precisa ter todas as respostas, só o desejo sincero de se entender. O link está aqui na descrição. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo a palavra escuta. Assim, eu saberei que mesmo na era das máquinas e com a ajuda delas, em alguns momentos, ainda tem gente escolhendo o que é humano, porque tecnologia nenhuma substitui o simples, o profundo, o ato de ser ouvido. A inteligência artificial pode até aprender a responder, mas nunca vai aprender a escutar o que não é dito.
Pode entender palavras, mas não entende pausas. Pode reconhecer padrões, mas não reconhece lágrimas. Pode oferecer consolo, mas não oferece presença. A verdadeira escuta não está nos algoritmos, ela está no encontro entre dois humanos que se arriscam a sentir. Então, antes de buscar respostas prontas, talvez o caminho seria reaprender a perguntar e se permitir ser escutado por alguém real. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa lembrar que nem toda voz que responde escuta. Até o próximo vídeo ou a nossa primeira sessão.